Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, um balanço da política na transição após a eleição 2018. O Jornal da Gazeta recebe o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, o presidente Michel Temer declarou outro dia que ele deixa o Brasil na economia em condições muito melhores daquelas que ele encontrou quando assumiu a presidência. Eu quero saber se Temer deixa na política o Brasil em condições muito melhores do que quando ele assumiu. Eu acho que sim. Eu acho que o Temer teve uma qualidade excepcional que foi o equilíbrio emocional. Ele se segurou em momentos extremamente difíceis. E o Brasil, indiscutivelmente, hoje está mais equilibrado que naquele momento do impeachment da presidente Dilma. Aquele era um ambiente de muita violência verbal, violência até física. E o Temer conseguiu equilibrar. Eu até acho que ele teve uma capacidade incrível emocional, levar desde o impeachment, ou fora Temer, até o dia de hoje. Acho que... E não se abateu com tudo que aconteceu com ele pessoalmente, aquela coisa do Jaburu, do Wesley Batista, né? Exatamente. Isso, ali o Janot no comando, né? Exatamente. Daquela história. É de ser respeitado o equilíbrio emocional do presidente Temer. Ele segurou bem, ele segurou. E agora, e o presidente eleito Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro tem feito declarações que, para muita gente, são declarações genéricas. Ele já disse, ele disse, ele toma atitudes assim que chamam a atenção. O comportamento de Jair Bolsonaro gera expectativas claras do que possa vir a ser o governo dele, ou ele alimenta um grande suspense? Eu acho que o Bolsonaro é um homem simples, de origem humilde, muito humilde, talvez mais que outras pessoas que se diziam humildes, e que indiscutivelmente tem um nível cultural médio. É um capitão do exército, fez agulhas negras, portanto tem uma certa cultura. Eu confesso a você que eu tenho respeito pelos generais que estão ao lado do Bolsonaro. Eles é que vão dar equilíbrio ao país, porque eles todos são pessoas respeitáveis, particularmente o general Heleno, eles vão dar o equilíbrio necessário emocional para o Bolsonaro. Isso quer dizer que Bolsonaro vai ser tutelado? Eu diria que o Bolsonaro solto seria perigoso, porque ele é muito vulcânico. Mas com os generais do lado, que são extremamente equilibrados, eu acho que o país vai avançar com certa normalidade. Bom, mas aí tem uma circunstância. Ele é capitão, os generais são generais, existe aquela coisa da cultura da hierarquia. Não sei o quanto isso pode pesar, mas quem tem a caneta na mão Jair Bolsonaro. Do jeito que ele convida e nomeia ministro, ele destitui. Mas ele sabe ouvir. Essa qualidade ele tem. O general Heleno é um homem de muito respeito no Exército e como figura humana é respeitável. Portanto, ele vai ouvir o general Heleno e os demais também. Portanto, aí é que eu acho que vai ter o equilíbrio do país. Não é um país eufórico, cheio de grandes frases, etc. Ao contrário, vai ser um país muito à direita, conservador. Mas talvez depois do PT, muitos anos, é bom que haja um reequilíbrio das forças. Agora, eu achei assim, muito intrigante, e faço a pergunta, que o vice, o general Mourão, ele já fez declarações bem na linha de advertência a Jair Bolsonaro. Parece que até não agradou a filhos dele, ao próprio Bolsonaro, mas sem papas na língua, o general Mourão fez advertências. O vice. O vice. O vice. Então, agora, o que eu pergunto é o seguinte, o vice está colocando o Bolsonaro no seu devido lugar, fazendo advertência, dando uma de general por cima dele, ou isso tudo é combinado entre eles, porque Bolsonaro reagiu ao vice e mandou ele ficar quieto no canto dele. Foi até grosseiro na maneira como falou. Se casou recentemente, fica na sua casa curtindo sua mulher. Falou esse horror. Mas falou. Quer dizer, respondeu a um que seria superior hierarquicamente por ser general, mas respondeu. Política. Isso é combinado entre eles, o general fala e o capitão levanta e fala calado, general? Não acredito que seja combinado, mas acredito que seja espontâneo. O Bolsonaro, com o estilo dele populista,
e o general que é um homem equilibrado. Você pode perceber que nas entrevistas ele é um homem de bom senso. E preparado e culto. Preparado, né? não é um homem bem preparado. Então eu creio que isso tudo vai dar equilíbrio no governo. Não é um governo desequilibrado quanto às ideias em si. Me assusta mais os civis do governo. Agora é interessante, falando dos generais, porque na plataforma, na campanha, na plataforma do Bolsonaro, até isso conquistou muitos, com isso ele conquistou muitos votos. Ele empunhava a bandeira da segurança nacional, da ética, da moral, do combate à corrupção, tudo isso. Com vários generais no ministério, é de se supor que esses generais terão uma função de blindar essa questão da corrupção em áreas muito sensíveis, como, por exemplo, das privatizações, das concessões, dos negócios com o setor privado. Ele colocou em pontos chaves. Eles vão ser, assim, a blindagem para a corrupção? E segundo, há uma tradição no Exército, particularmente, já tem também da Marinha, mas do Exército particularmente, e já tem também da Força Aérea, eles têm uma tradição de moralidade. Você não esqueça que os 4 ditadores, nenhum saiu como ladrão. Pode sair com todas as pechas possíveis, mas não teve um ladrão. Mas tem algo mais imoral do que a tortura, Cláudio Lembo? E eles foram coniventes na época da ditadura? Eu não falei em tortura. Não, eu estou perguntando. Eu falei em dinheiro. Tortura é outro problema, é outro campo, outro cenário. Sim, mas é imoral, né? Pode ser. De uma pessoa que está sob a guarda do Estado ser torturada. Esse é outro problema. O problema da tortura em si era uma guerra. E em guerra, como disse o general Mourão, há heróis que matam. Ele disse isso para uma menina jornalista muito vaidosa. Portanto, ele disse uma verdade. Faltou modéstia aí, né? Nesse há heróis que matam. Ele disse isso, né? Lembra dessa entrevista? Então, eu diria a você que, da parte de moralidade quanto a dinheiro público, os 4 saíram absolutamente idôneos. Eu sei até um caso muito interessante. O general Médici, quando ele saiu do governo, ele não tinha veículo, não tinha automóvel particular. Eu li sobre isso. Não é? Eu soube. Com mesmos imóveis, assim, né? Na mesma situação. Aí os amigos econômica, financeira. Compraram um carro usado para ele usar. É incrível. Então veja que os militares brasileiros têm uma tradição de moralidade. Mas não tinha porque não queria, né? Porque general não ganha mal, né? Mas também não ganha bem. Quanto mas para comprar um carro dá, como não? Mas, naquela época, o carro custava caro quando ele saiu. Não, o general ganha pouco, não ganha muito, não. Não, quem ganha muito é poder judiciário no Brasil. O general não ganha, não. Eles ganham bastante razoável. Bom, não vamos ficar com dó do general também. Não, não tenho dó nenhuma, mas tenho respeito. Tenho respeito. Tá bom. Bom, Cláudio Lembo, prosseguindo aqui. Agora, a questão da corrupção. Essa é o Jair Bolsonaro gerou uma expectativa grande. E aí é o que eu vejo a grande dificuldade do Brasil. E você vai me dizer que eu estou ficando absolutamente louco. Ele tem que combater a corrupção, óbvio. Mas esse combate... Prometeu e tem que fazer. Mas esse combate à corrupção desenfreado que está ocorrendo no Brasil, sem limites, para o país e para o jogo político. Daqui a pouco só vai ser político quem pertence ao crime organizado, que quem é honesto não vai fazer mais política no Brasil. Estou sendo muito difícil, estou lhe assustando no que eu estou dizendo? Causa algum espanto. Então é bom. É bom porque assim também o telespectador... Não, é bom para reflexão, até porque eu já ouvi que ações como da Lava Jato, por exemplo, são exageradas. Nunca o país viu políticos, personalidades, assim, parar na cadeia. E nós vimos aí a mão cheia com a ação da Lava Jato. Entretanto, a minha pergunta tinha sido se isso isso desestimularia a roubalheira na política que nós todos acompanhamos. Então vamos lá. Né, na transação dos negócios do setor público com o privado. Sabe o que eu ouvi? Que ao contrário, isso ia estimular a descoberta de novas formas e a atuação do crime organizado na política mais intensificada. Acabei de dizer isso para você. Isso que você acabou de dizer, eu ouvi desta forma. Quer dizer, está na esteira do que você pensa. Exato. Não, veja o seguinte, vamos ser assim, equilibrados no jogo político. Como eu estou fora da política partidária, eu me sinto muito à vontade. A Caixa 2, que era o suporte das campanhas eleitorais, do PT, do PSDB, do PSD, de todos os partidos, não havia santo. O tal do crime eleitoral? Não era crime, aí que está o problema.
todos recebiam dinheiro das empresas para fazer suas campanhas eleitorais. Olha a campanha da presidente Dilma, o que custou? A fábula. Não podia continuar aquilo. Mas devia se dar uma anistia para o passado para continuar o futuro. Porque senão nós não vamos parar nunca de pegar pessoas. Todos tiveram participação. Mas isso não quer dizer interromper essa onda que começou de prevenção e combate à corrupção. Então vamos voltar para um ponto muito... Quer dizer isso? Interromper? Não é interromper, é criar uma legislação oportuna para se evitar no futuro o que aconteceu no passado. Mas o passado, sendo remoído sempre, o país não para. E o país vai parar, inclusive, o empresariado. Você veja que a Odebrecht quebrou, praticamente, está parada na América. É uma empresa que não merece nenhum respeito, porque a América Latina toda foi corrompida pela Odebrecht. Não se deu ao respeito, é melhor do que não merece o respeito? Não merece. Não se deu ao respeito. E não merece respeito, né? Porque, sim, por isso mesmo, porque então, não se deu ao respeito. As outras todas, vamos citar todas. Então nós temos que pensar um pouquinho e parar essa ânsia que existe no Brasil hoje de perseguição, para começar o futuro, senão não vamos ter futuro. A perseguição não é racional, né? Não é racional. É emocional. E mais, minha filha, não é bom. O governo do PT fez erros absurdos. A delação premiada, como foi feita no Brasil, é uma loucura. Se você puser um prisioneiro, depois de um mês ele vai delatar o mundo inteiro, os 220 milhões de brasileiros. E também aí atribuir assim, ao PT, quando nós sabemos dos nomes todos dos outros partidos, nomes nacionais, eu citei, nomes fortes, grandes lideranças. Eu cito porque eu acho que os... Então não é o PT, né? Não é o PT em si, a instituição PT. As pessoas do PT que estiveram no governo, na parte jurídica, erraram. Eles não podiam ter feito as normas como fizeram. Sim. Foram levados numa... não se justifica de nenhum deles... Eu não disse que eles roubaram. A naturalidade. Eu estou dizendo que erraram na elaboração da lei. Eles importaram dos Estados Unidos os institutos e aí criaram monstros nacionais. Esse é o ponto. Agora, Bolsonaro, então, existe aí 58 milhões de votos. A pesquisa que foi lançada recentemente mostrou que ele tem 70% de aprovação da população. Que bom. Existe uma grande esperança. Você tirou a palavra que eu ia usar, o adjetivo. É a esperança que move o ser humano. Nós temos todos que ter esperança que dê certo. Esse é o ponto. Mas aí tem uma outra coisa que também apareceu, uma pedra no caminho, diria o poeta. Então essa história desse fulano... o Queiroz. É muito recente. O tal Queiroz. O Queiroz é o passado. Que era um assessor. Tipicamente e que, de repente, o COAF brasileiro. mostra toda aquela movimentação financeira. Não, ele disse que ele era vendedor de carro, por isso que movimentava muito. Ele deu uma explicação lá, que tudo bem, ele está dando a explicação dele. Não sei se é tudo bem, mas ele está dando a explicação dele e, entretanto, também não justificou como é que entrou tanto dinheiro, né, da conta de funcionários. Isso não foi explicado Aquilo ainda. Era um hábito mas a pergunta, brasileiro. Eu não quero nem saber do Queiroz, porque ele não é nada na ordem das não, coisas. Coitado. Mas eu quero saber o quanto isso compromete a credibilidade do presidente eleito. Essa credibilidade, Bolsonaro sai tisnado dessa história? Não, é uma coisa tão pequena, primeiro. Primeiro não foi por ser pequeno? Não é ele já. Isso não atinge ele por ser pequeno? A prática? Não, pera, a senhora não me permitiu. Não foi o Jair Bolsonaro que fez a operação com os seus funcionários. Foi o filho dele. Então o filho que tem que ser examinado. Foi o assessor. E o filho. Queiroz. E o filho, era assessor do filho dele. O filho diz que ele não. Era assessor do filho. É assessor do filho. Exatamente, é isso que eu digo. Então não atingiu o Jair Bolsonaro em si. E que depositou na conta da mulher dele, ficou esquisito. 20 mil reais. 24. 24 mil reais. Você vê que é uma coisa pequena de gente simples de classe média baixa. Então nós temos que pensar também com um certo equilíbrio. Isso havia em todas as Assembleias Legislativas do Brasil. O fato de ser pequeno não atinge a imagem e a esperança em Bolsonaro? Não, a mim não. Pode ser que atinja outras pessoas. Eu estou falando da população. Da população. E eu acho que eu faço parte da população. Isso nem me preocupou, porque eu conhecia o jogo político como ele era. E é isso mesmo. Agora, e o jogo político? O jogo político... Aí que eu acho que o Bolsonaro tem problema. Ele tem 10% da Câmara Federal, com o partido dele, que é um partido complicado. Mas vai crescer, né? É? O partido espera crescer muito, ficar o primeirão lá. Pode crescer, pode fazer tudo o que quiser. Ele vai ter problema na Câmara Federal e no Senado. Se ganhar o Renan Calheiros para ser presidente do Senado, você vai ver o problema. E tem chance? Eu acho que ganha. Porque está uma pressão ali para que ele não entre. Eu acho que ele ganha. Acha? Ele é forte assim? Ele é forte, ele é competente.
Ele é competente. E mais, os políticos querem alguém que os defenda. É competente por quê? É porque é persuasivo, trabalhador, é uma liderança e tal? Ou é por outras razões, Não, vamos dizer, porque mantém as pessoas sob seu comando comprometidas? E os políticos vão querer alguém, os políticos, não é o povo, vão querer alguém que possa afrontar o Bolsonaro. E só pode ser o Renan. Ele é o político que tem esse perfil? Essa capacidade. Que tem esse tem perfil. Experiência. Não lembra que foram eleitos nessa eleição porque houve uma renovação só ingênuos. E precisa operadores daquelas casas. Sim. As duas casas precisam de operadores. Agora, Lembo, a questão do jogo político. Com a polarização na campanha política, nós vimos que prevaleceu truculência, intolerância, tudo aquilo. Passada a eleição, essa intolerância refluiu ou ela está instalada? Não, refluiu. E a intolerância também não foi excessiva. A única vítima da intolerância foi o próprio Bolsonaro, que levou uma facada. Ninguém mais levou. Foi uma campanha calma, normal, democrática. E que consta que até ajudou, né? Eu acho que ele foi eleito graças à facada. Ele foi eleito graças à facada, é a sua opinião? Estava caindo o índice da posição dele na eleitorado. Ficou vítima, né? Virou vítima. E ele não tinha televisão, ele não tinha rádio e televisão, passou a ter rádio e televisão o dia inteiro. E as redes sociais, Cláudio Lembo, olhando para o futuro, o discurso político agora, o cenário é virtual ou a vida real? Vamos lá, tem duas coisas nessa eleição que tem que ser examinadas com carinho. Primeiro, virtual. Acho que mudou, não é mais a TV que vence uma eleição, mas sim o virtual, é a internet. Nas redes sociais. É um monstro a internet, porque ela é realmente competente. Poderoso, né? E outras igrejas evangélicas. Eu já escrevi um artigo, ninguém ligou, porque o brasileiro não liga para nada. As igrejas evangélicas ganharam essa eleição. Mais que a internet. Sim. Isso, eu acho que essa é a primeira eleição em que nós vimos a reforma luterana, calvinista, chegar ao Brasil. Sim, mas lá no Congresso Nacional, a bancada evangélica, diante de todas as outras bancadas, é mais uma. É pequena, então. Mas ela é unida, coesa, e o número delas pode fazer bloqueio dos trabalhos do Congresso. Pode dificultar o trabalho, mas não é quem vai garantir a votação e a aprovação dos projetos do Bolsonaro. Eu não falei isso, eu disse que a eleição do presidente da República teve uma grande parcela das igrejas evangélicas. Sim, sim. E olhando para o futuro, o seu olhar, vamos usar aquela palavra, é de esperança ou de apreensão? Não, é de esperança. É de esperança, voltando àquilo que eu disse a você no começo, porque tem os militares no poder. Ele tem escolhido 5 ou 6 militares, ele deu o equilíbrio necessário para que ninguém faça loucuras totais. Chega na hora, um vai dar bronca e eles dão bronca e sabem enquadrar as pessoas intelectualmente. Portanto, eu acho que tem esperança, O Brasil precisa um pouquinho de equilíbrio. E é bom que o PT também se refaça e consiga ser um partido de esquerda nítido e limpo, e não o que ele foi. Ok. Cláudio Lembo, muito obrigado por sua reflexão, pelos subsídios que você nos traz para o entendimento do jogo político. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Luciana.